Locasters! Preste atenção, a vida está passando bem na sua frente e você não se atentou de que tudo está diferente. Em transição, trânsito, em mutação. Nada é estático. Se você conhece essa letra, com certeza já sabe quem vai conversar com a gente hoje. Então fica ligado que tem muita vida hoje. Afinal, quanto mais vida, melhor. É isso mesmo, gente! Mais um episódio incrível do Locast chegando pra você, claro, aqui no estúdio da Madrigal Filmes, a casa do Locast, junto, em parceria com a Inovisom e a Ilógico Estúdio, nossos queridos parceiros, e também com os nossos parceiros recentes aqui, a galera da Mili Beer, que nos fornece o maravilhoso, né, o elixir da vida, que é o seu chopp, a sua cerveja maravilhosa, inclusive com a sua nova marca Mirante Beer. Então, obrigado a Mili Beer. Então, vamos apresentá-la a vocês, né? Jesus Luma hoje aqui no nosso estúdio, artista trans não binária, nordestina, designer de culturas afetivas, comunicadora e palestrante, propulsora da música trans brasileira MTB. Você já tinha ouvido essa expressão? Pois é, ela é propulsora de tudo isso, gente. E é uma das cantoras mais incríveis que a gente conhece aqui na nossa região, uma voz maravilhosa. Jesus Luma, seja bem-vinda! Aê! Nossa, tô felizíssima com essa introdução aqui. É música, Tá vendo? é o currículo aí na ponta da língua, né? Gente, muito obrigada por me receber aqui. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado, né? Tirando esse tempinho pra assistir com a gente. E eu prometo que vem letrada por aí. Olha só, é verdade. Inclusive, Jesus, você que é uma pessoa que sempre traz assim muita reflexão, né, em tudo que você faz, nas suas letras, nas suas composições e nos seus shows. Assistir os seus shows, já tive esse privilégio algumas vezes e é muito legal, Morgana. Não sei se você já chegou a assistir Jesus alguma vez. Cara, é muito legal a forma como você conversa com o público e ali ao vivo você já vai pescando coisas e vai sentindo e vai trazendo. Como é que é isso? Eu acho que toda música, ela nasce da conexão, sabe? Quando eu componho qualquer coisa, se isso não tá conectado com a minha realidade de alguma forma, pra mim não faz nem sentido cantar. Talvez seja por isso que eu só canto as minhas composições. Eu amo muitas músicas do Brasil, enviei suas letras, mas pra mim, quando eu subo ao palco, faz muito mais sentido cantar aquilo que eu vivo, porque parece que isso me conecta com muito mais facilidade com o público. E eu nasci numa família circense, né, gente? Olha. Eu cresci na arte. Então... Tu estreou, então. A minha vida com o público, com a arte, é uma coisa desde muito cedo, assim. Eu tenho esse grande defeito. Eu amo gente. Eu amo pessoas. Com todas as suas paranoias e problemas. Como eu também tenho. E você aí do outro lado também. A gente é bem normal. A gente aqui é bem normal. Ai, gente, tô fugindo do normal. Tchau, gente, tô indo ali. O normal é algo que me assusta um pouco hoje em dia, né? As coisas normais de hoje em dia que são é normal, um pouco né? assustadoras. E aí eu me identifico com as pessoas mais maluquinhas também, assim. eu sinto que eu posso ser mais, né? Tem menos camadas de maquiagem, né? Não, que eu não esteja usando. Jesus! Até antes Vai da lá, gente por começar, a favor. gente vai começar com um quadro aqui, mas como ele já falou, né, do início e tudo mais, e tu falou da tua família, que, né, tu veio de um lar circense. Conta um pouco mais sobre isso que te aflorou para esse lado, ou tu tinha a intenção de fazer outra coisa, ou realmente foi o caminho? Olha, de maneira resumidona aqui, vou tentar, tá? A minha avó é uma mulher, filha de um homem indígena e de uma mulher italiana. E ela, aos 11 anos de idade, ela foi prometida de casamento para um cara de 40 anos. E aí, na hora de apresentar, ela falou um grande não na frente do cara. E aí, depois, ela teve um papo um pouco violento com o pai e levou uma grande surra. Nossa. E depois disso, ela fez sempre tava ali, né, dentro de casa, 11 anos de idade, tá, gente? Assim que tinha tido a primeira ovulação, né? A cultura
e a crença daquele homem que estava fora de um contexto de um espaço indígena, né? Estava em outro contexto e teve esse movimento junto com a mãe de entregar a filha para uma mulher, para um cara de 40 anos. E aí a minha avó já ajudava as coisas em casa e ela lavou umas roupas, como sempre. Botou numa cestinha e disse, vou levar para minha tia. E fugiu para o circo. Olha. E encontrou meu avô. E aí, nesse movimento, já com 11 anos de idade, a minha avó teve 12 filhos no circo. Meu. E a minha mãe é a última dessa levada, né, de 12 filhos. E eu sou a última pessoa a nascer das mais de 50 netas, né? Isso. Então, quando eu nasço, eu já tô fora do circo, mas eu tenho uma família que cresceu nesse ambiente, né? Então, o humor, a arte, a dança, minha avó, ela era trapezista, malabarista, cabelo de aço, domadora de bichos, assistente de mágica, figurinista. Então, ela tinha a arte nela e usava essa arte para gerenciar uma família de 12 pessoas. Caramba. E o meu avô também, né? Palhaço, músico, trapezista, malabarista, mágico. A minha avó era assistente dele. E eles estavam ali, né, nessa administração dessa família, só que quando eu nasço, já fora do circo, e também meu avô passando por problemas de álcool, porque ele não estava fazendo o que ele amava, que era a arte dele, né? Principalmente a arte de ser palhaço, de fazer sorrir. Então, eu já nasço nesse contexto, com a família fora do circo, num cenário de vulnerabilidade extrema. Eu nasci em palafitas. Sabe o que é palafita? Aquelas casas em cima do mangue, que é feita de madeira, assim. Você deita no chão, olha a fresta, vê os sapos, os peixes passando por baixo. E eu nasci nesse cenário de vulnerabilidade, né? Logo, a minha família não disse pra mim assim, nossa, você tem que ser artista. Pelo contrário. Ela falou, foge disso. Porque esse estigma da não realização ficou na minha família, né? Então, de todos os mais de 50 primos, eu sou a única pessoa que enveredou pela arte. Olha. E desde criança, isso já estava dito, não tinha para onde correr. Enquanto tava lá os meninos jogando futebol, caçando calango com como é o nome daquele negócio? Estilingue. Eu tava desenhando, pintando, dançando, falando com um pedaço de árvore, sabe? Tipo, inventando histórias na minha cabeça. E aos 6 anos de idade, uma tia que também... Uma prima, que eu chamava de tia, mas era prima. Que era professora na escolinha onde eu estudava. Já via isso em mim, né? E me chamou para cantar pela primeira vez aos 6 anos de idade. Então, a primeira vez que eu cantei foi na escolinha, na formatura da escola, uma música gospel. Até hoje eu amo essa música. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Nossa, te agradeço, meu Senhor. E essa música foi a primeira música que eu cantei publicamente, né? E a partir daquele dia que eu cantei pela primeira vez, eu falei... É isso que eu quero. Caiu, assim. Caiu, assim, e eu continuei cantarolando, assim, na minha vida. E aí, é claro, também nessa mesma época, eu sofri uma violência muito grande, assim, né? Uma violência que nenhuma criança, nenhum ser humano deveria viver e passar na vida, né? Eu fui vítima de violência sexual de 2 caras da comunidade. E isso mudou a minha perspectiva sobre a própria vida, né? E me silenciou por muito tempo. Então, eu fiquei até os 16 anos sem muita facilidade de falar, de me expressar verbalmente. Então, eu passei todo esse tempo, até chegar nos 16, que eu entrei para o teatro, eu fiz dança e eu desenhava e escrevia já. Então, a minha forma de lidar com aquele trauma, né, que me tirou, literalmente me tirou o sono. Inclusive, na época, eu tive que fazer raios, como é? Aqueles fios que coloca na cabeça para saber se eu tava ficando louca, algo do tipo. Mas eu tava passando um estresse pós-traumático, né, onde eu tinha vivido uma violência bizarra. E foi a fé e a arte
que me trouxeram de volta para mim, assim. Trouxeram o meu poder de transcrever, transmutar em imagem, em texto, né? E em movimento. Foi dentro da igreja, né? Que eu comecei a dançar. E aí, com a dança, eu comecei a perceber que os toques, nem todos os toques eram de maldade, eram de violência. E isso foi me curando. E aos 16 anos entrei pro teatro. O teatro me retomou a capacidade de eu falar, né? E a fé sempre esteve presente em mim, como essa âncora divina que eu tenho a honra de trazer no meu nome, Jesus, né? Todas as vezes que eu li a Bíblia 9 vezes, tá, gente? Eu sou mais crente que muita gente aí, tá? Eu li a Bíblia 9 vezes e eu me apaixonei por essa persona, por esse ser. Eu falo persona, ser, entidade, filho de Deus, porque cada pessoa tem o poder e o próprio Jesus dá isso, né? Vem se quiser. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E o próprio Jesus fala isso, né? Que essa liberdade de crê-lo, ela é individual, né? Então, mas em mim foi e é até hoje esse ser, essa divindade, esse ser humano que me faz lembrar que, apesar da violência, apesar da maldade, existe uma possibilidade de nós termos amor, de nós termos perdão, de nós termos cura, de nós termos algo que inspira o mundo a ser melhor do que a gente vê, né? Aí se manifestando. E aí a minha arte começou dentro da igreja, e aí eu nunca imaginei que eu ia desembocar na arte profissional, porque aquela crença limitante já vinha da minha avó e do meu avô, de que arte não ia dar em nada. Eles estavam ali, ó, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade. E aí eu saí lá de São Luís, Maranhão, pra Joinville, Santa Catarina, pra fazer faculdade. E Desculpa só de cortar, mas o que te fez vir de lá pra cá? O que te chamou pra Joinville? um amor. É porque assim, né? Tipo, é muito assim... Peraí, não, eu vou pra Joinville. Um amor pela chuva. Aos 16 anos, eu entrei no canto coral no Vila Lobos, sabe? Uhum. O maior coral, eu estudei... sempre fui muito dedicada nos estudos, porque também, né, a gente que é pobre de marré, ouvi isso dos nossos avós. A minha mãe trabalhava em casa de família, ia uma vez por mês em casa. E quem cuidava de mim era meu avô e minha avó e meu tio-avô. Então, a minha avó falava assim... Olha, tu estuda, porque eu não quero que tu vire pilota de fogão, que nem a tua mãe. Aí eu ficava assim, tipo... Caramba, e ela falava servo de branco, né? E eu não entendia nada o que estava acontecendo, né? E aí eu falava, sim, vou estudar, sabe? E aí eu me dediquei muito e lá em São Luís... Eu passei para a Escola Gonçalves Dias, né? Onde nós temos grandes poetas, como Bandeira Tribuzes, Escola Gonçalves Dias. Escola Liceu Maranhense, né? Onde vários poetas e artistas passaram por lá, como, por exemplo, o Gonçalves Dias, Bandeira Tribuzes e outros nomes da poesia, né? Então, o meu lugar de desenvolvimento do canto foi... no Coral Vila Lobos. E aí, nesse Coral Vila Lobos, tinha um amor da minha vida, que até hoje é o meu amor. É o meu amor que se transformou em uma outra expressão de amor, não aquela idealizada e romantizada, porque imagina, até então eu nunca tinha me apaixonado por nenhuma menina. Vivia na igreja. Quando apareceu, eu falei, é minha ungida. É minha prometida. E eu fiquei com isso na minha cabeça, porque até então eu não tinha tido um desejo afetivo sexual tão forte por nenhuma menina. E ela foi quem me acendeu isso, né? Então, um dia... Essa história é engraçada. Um dia, eu tinha terminado... Aí eu estudava nessa escola. E eu era tão boa e tão dedicada que o diretor me indicou para aquele programa de menor aprendiz. Uhum. E eu fui trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho. Olha. Caramba. Que era tipo uma coisa assim, no uau. Uhum. Eu saindo da periferia, da lama, e indo pro quarto andar da vara
de trabalho, trabalhando com juízes e advogados. E eu com um vocabulário super, hiper, mega elaborado, escrevendo desde os 6 anos de idade, me dei muito bem ali. E aí, criei essa experiência, acabou a faculdade, o ensino médio. E eu não consegui nem passar para a faculdade que eu queria. E não estava conseguindo emprego. Aí, um dia, eu fui para uma entrevista de um emprego para ser estoquista. Para pegar a caixa e colocar na prateleira. E eu fiquei das 8 ao meio-dia esperando essa entrevista e isso não aconteceu. E aí, saí de lá frustrada, assim, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu não consegui emprego aqui e tal. Aí eu, vou ligar pro meu amor. Liguei. Meu amor na minha cabeça, que a gente nunca tinha combinado nada. Era a minha fantasia ali, projetando nela aquilo, uma saída, né? Depois a gente entra nesse ponto. Mas quem atendeu foi a mãe dela, a Dona Rosa. Um abraço pra senhora, eu amo a senhora demais. E a Dona Rosa... E eu contei essa história pra ela, a Dona Rosa... Meu filho, sai daí, vem pra cá, fica com a gente aqui. Você vai ter emprego, você vai ter faculdade. Aí eu, na minha cabeça, vai ter sua filha! E aí eu fiz uma rifa na igreja. Consegui, acho que tipo uns R$350. Peguei 150, comprei uma mala. Peguei R$200, deixei guardado. E parcelei o resto no cartão da minha mãe, da passagem. E vim com R$200 e uma mala de roupas para Joinville. Nossa. E fui morar na casa dela. E aí, a partir daí, eu fiz primeiro análise e desenvolvimento de sistemas, TI. Você não sabia disso, né? E depois fiz design de programação visual, que é na área de design. E aí, no final... E no meio disso tudo, tava na igreja cantando, nos 3 primeiros anos aqui em Joinville. E depois... aconteceu uma outra história que depois a gente pode contar. Mas eu acabei saindo, né, da instituição religiosa que eu estava e fiz a minha primeira música pela primeira vez. Tava trabalhando numa empresa de tecnologia e na faculdade tinha aula de vídeo, né? Porque como é design, tem que fazer foto, vídeo e tal. E aí eu fui cobaia e eu cantei essa música que eu fiz quando eu saí da igreja, que é a música Bicho Solto. Uhum. E aí essa música... chegou num produtor de São Paulo e no final da faculdade, quando eu tava falando yes, mãe, yes, vó, terminei, agora sim eu vou ser uma profissional garantida de dinheiros. Aí chegou Xuxa Levi, beijo Xuxa, amo você, Xuxa, Beth, toda a galera do All Music que me abraçou nesse projeto. E me chamou para São Paulo, onde eu gravei pela primeira vez a minha música. E como eu já estava me movimentando pela cena independente da cidade de Joinville, que eu tenho um amor e é minha casa, eu vou para todo canto do Brasil e eu volto para cá, porque eu encontro pessoas maravilhosas que sonham comigo, que trabalham comigo, que se entregam comigo, que estão comigo há muito tempo, não é? Não é? Tem gente que aqui mesmo, desse espaço, que já está comigo há muito tempo em outros projetos. E... quando eu voltei de São Paulo, depois dessa gravação, a minha agenda tava assim, ó. E aí quando eu vi, eu tava fazendo música e ganhando dinheiro com música. E foi acontecendo, assim. Não foi tipo... eu acho que não tem como a gente fugir do que a gente veio fazer, sabe? Nesse entorno, a tua avó, como que ela lidava com isso? Nossa, a minha avó... ela foi... Ela virou estrela faz pouco tempo, assim. Mas ela tinha um orgulho tão grande, assim, de falar que eu era o único artista da família. Olha. E aí, podiam falar o que quiser. Ela falava, eu o único artista da família. E tem mais. E ninguém manda nada pra ele. Se vira sozinho, então ninguém fala nada. Olha. Então ela era essa pessoa, assim, algumas pessoas da família, né? Sempre tem uma língua grande, né? Ali pra botar pra fora. Normal, toda a família tem uma, né? E eu até pergunto porque, como ela falava muito do tipo, vai estudar, vai fazer outra coisa pra ganhar dinheiro. Nada. Mas no fundo, eu acho que ela tinha aquela, né? É porque, tipo aquele filme. que nem tu Viva. falou, quando tem a paixão, quando tem o amor, e ela tinha isso, no fundo ficava assim, pô, mas é tão bom, né? Mas não, ele tem que ganhar dinheiro, tem que estudar. E eu acho que aquilo deu aquele orgulho pra ela, pô, ele não me ouviu e fez certo. Quando a minha música chegou na novela, foi uma coisa muito louca, assim, tipo... a primeira música que eu gravei, gente. A
primeira música que eu gravei em estúdio. Foi pra lá, teve algumas 1000 visualizações, assim, mas nada Tocamos na significativo. rádio na Tocamos época. na rádio várias vezes. E aí, 4 anos depois, essa música virou tema de novela, com todos os atores da novela cantando a letra. Eu nunca nem tinha visto isso, sabe? Tipo, os atores de novela cantando, eu vejo tocando no fundo, né? Eles tanto cantaram num capítulo especial no meio, quanto que no final, todos os atores cantando a minha música. E eu lembrei que E não é qualquer ator, tá? Giovanna Antonelli. Exatamente. Grande Matheus Solano, Vladimir Não é Glisha. qualquer um, não. Gente, olha, eu nesse dia botei a minha... Quando saiu, assim... É como se naquele momento eu estivesse honrando toda a minha família. Como se eu estivesse dizendo assim... Muito obrigado por terem deixado uma herança artística no meu coração. E eu lembro do que o Xuxa ela falou pra mim quando pediu pra eu compor a música, né? Xuxa falou... Se você fosse deixar um recado pro mundo, qual seria? E eu peguei meu violão no meu quarto, aqui em Joinville, lá no Saguaçu. Eu tava morando nessa época. E eu escrevi essa música, né? Porque, no fundo, a gente pode ter as nossas diferenças, a gente pode ter as nossas habilidades diversas, mas ninguém consegue fazer nada sozinho, né? E essa música, ela fala sobre isso. E eu compus porque esse é um dos principais eixos do que eu gosto de falar, sobre esse amor que transpassa as barreiras, né? Das diferenças e alcança as pessoas. Independente de, sabe? Esse amor divino, crístico, sabe? É sobre esse amor que essa música fala dentro da minha poesia, da minha levada, do meu jeito. Mas é sobre esse amor que consegue olhar as pessoas para além da superfície e entender que em algum nível eu preciso de você. Nem que seja para mostrar as minhas sombras. Nem que seja para revelar aquilo em mim que eu ainda tenho dificuldade de lidar. Nem que seja pra me colocar de frente de mim e me confrontar se eu realmente sou uma pessoa que ama ou se eu tenho critérios pra isso, sabe? Então, eu fico muito feliz ao ver essa música chegar no mundo e desse jeito que chegou, né? Porque é o momento em que eu percebo que eu estou alinhada com o que eu vim fazer aqui, desde os 6 anos de idade. Que é falar, né, desse amor e agradecer e criar caminhos para que a gente possa viver o amor, não como uma palavra bonita que se prega em cima de um púlpito, mas como uma ação viva que transborda pelas nossas atitudes, sabe? E eu tenho vivido isso, né, na minha carreira, na minha vida, eu tenho vivido isso nas minhas relações afetivas, eu tenho vivido isso com a minha família. E aí eu me sinto totalmente realizada, assim, sabe? Tipo, fora dos padrões de alcance de sucesso que a gente recebe desse mundo exterior. Fala, pra você ser feliz e ter sucesso é isso? Cara, eu sou muito feliz. Respeitando o meu tempo, fazendo as coisas no meu ritmo, olhando pra minha história e vendo que eu passei por um monte de coisa louca. E eu ainda tô aqui, ainda tenho capacidade de sentir, ainda tenho capacidade de amar, ainda tenho capacidade de olhar pros meus violentadores e falar, eu espero que hoje eles tenham encontrado um caminho de compaixão, de amor e saído da violência. Eu espero que as coisas que eu vivi não sejam para mim como motivos para eu reproduzir as violências, mas como insumo para que eu possa mostrar o caminho onde não preciso andar, sabe? As coisas que eu não preciso fazer, sabe? As pessoas que eu não preciso ser. Então, eu até esqueci o que você tinha perguntado, mas... Não, era da tua avó, mas do orgulho só, mas tu respondeu. Mas eu acho muito legal isso que você fala, Jesus, porque assim, eu já te conheço há alguns anos, né? A gente se conheceu lá na época da rádio, que você foi justamente até pra lançar. Acho que até foi Bicho Solto a primeira que você lançou. Sim. Depois a gente trouxe... E eu, né? E a gente foi lançando e foi muito legal ali já te conhecer. E desde o início, assim, a percepção que eu tinha
é muito essa, assim, você é uma pessoa que tenta sempre vir com uma forma carinhosa com as pessoas e até mesmo me dá essa sensação, pelo pouco que eu já te conheço, assim, das vezes que a gente já se encontrou e do que eu já vi de você, até com pessoas que às vezes vêm com preconceitos com você, né? E já com a barreira, às vezes, sei lá, pela questão do teu visual que foge do padrão que as pessoas esperam. Chegando, né? Ou por ser uma pessoa trans, não binária e tudo isso. E mesmo assim você chega e tenta tratar todo mundo muito bem e você não tá preocupado se vão ser preconceituosos contigo ou não. Eu acho isso muito legal de ti, sabe? Tem um negócio que eu já, assim, né, quando fala de pessoa trans não binária, e pra mim, o binarismo, né, essa coisa do é quente, é frio, é noite, é dia, é esquerda, é direita, sabe? Tipo, é homem, é mulher. Gente, eu já tirei isso do meu campo de interpretação há muito tempo. Então, eu não me importo com quem você é. Eu vou te tratar com o mesmo respeito que eu gostaria de ser tratada. Você pode pensar totalmente diferente de mim. Você pode expressar o seu pensamento. Desde que você não fira os meus direitos, a gente vai ter uma conversa gostosa. E a gente pode até virar amigo em algum nível. Mesmo você pensando diferente de mim. O que eu não gosto é de reproduzir, porque é o que se dá aí no mundo, é usar os extremismos, as dicotomias, os binarismos, como motivo para eu ser violenta com qualquer que seja a pessoa, seja de direita, seja de esquerda. Concorde com a minha decisão pessoal ou não concorde, até porque a decisão é minha, não tem poder nenhum sobre ela. E tem que concordar. Sabe? Tipo, não precisa concordar, Sim. você pode dizer que concorda, pode omitir sua opinião, não vai mudar quem eu sou no meu cerne, no meu ser. Então, o que vai mudar é o que eu faço com o que você gera em mim. Se eu vou pegar a violência que você está colocando sobre mim e transformar em violência, eu estou me igualando a você. Não foi isso que eu aprendi, sabe? Eu não vou olhar para alguém e por ter um estereótipo, aí eu vou trazer o estereótipo que geralmente é o que mais causa violência às pessoas como eu, são pessoas brancas, cis e héteras. Eu não vou te olhar porque você é branco, cis e hétero e falar, logo, você é uma pessoa escrota. Porque eu não quero que você me olhe porque eu sou uma pessoa trans, afro-indígena, artista miscigenada, diferentona, e também chegue a uma conclusão sem me dar a oportunidade de me conhecer. Porque dentro de mim existem uma infinidade de amores, de afetos que eu posso trocar com você, conhecimentos. Não existe ninguém nesse mundo que não possa ter alguma coisa de valor para compartilhar. E é desse lugar que eu parto. Por isso, bolsonaristas e esquerdistas estão na minha vida. Porque eu não vejo pelo título político que eles carregam. Eu os vejo como uma manifestação de vida tal como eu. Que tem sentimento, que tem história. E que eu não sei por quais motivos chegaram a pensar o que pensam ou fazer o que fazem. Mas eu sei que por trás de toda a ação existe dor, existe história, existe sentimento, existe configuração familiar, contexto social. E eu, graças ao meu bom Deus, que protege e guarda meu coração e salva a minha sensibilidade de todo o mal desse mundo e não me deixa, não deixa que os meus olhos fiquem turvos pela violência, nem pela maldade, mas graças a esse bom Deus, eu tenho no meu coração a predisposição de amar as pessoas. E que se em algum lugar eu acredito que toda transformação, qualquer e toda transformação, ela vai começar no campo afetivo. Porque se alguém um dia reproduz uma violência, ele não tem como ele reproduz. Porque em algum lugar ele já viu isso acontecer. E se ele viu isso acontecer, e se esse é o repertório que ele tem para poder agir, que seja eu uma nova canção, que seja eu uma nova música, que ele possa cantar outras coisas, e que seja a minha voz, que seja o meu corpo trans, artista, miscigenado. Se em algum lugar do coração dessa pessoa
houver sensibilidade e amor, é lá que eu quero me conectar. Não pelas nossas diferenças, mas por aquilo que eu sei que é comum a todas as pessoas. Quem que não gosta de ser amada, né? Quem que não gosta de ser ouvida com atenção? Quem que não gosta de ser abraçada? Sem julgamentos, sem preconceitos. Eu vivo a minha vida inteira sendo atravessada por olhares de ódio. Eu vivo uma vida, as pessoas querendo que eu deixe de ser quem eu sou, porque na cabeça delas eu tô errada, eu tô doente, eu tô condenada ao inferno ou qualquer coisa do tipo. E eu não quero ser quem reproduz isso. Eu quero poder, de fato, entregar para o mundo novas perspectivas. Entregar para o mundo um caminho onde o meu corpo, um dia, que sei que vai se dissolver como qualquer outro, possa ser uma plataforma de uso e de manifestação de amor, de esperança, de compaixão, de perdão, né? E eu acho que é esse lugar que me posiciona tão bem dentro dessa cidade, sabe? Eu vejo muita gente falando pra fora daqui da cidade, ai, que Joinville é muito conservadora e violenta, como que você ainda está por lá? Eu falei, epa, vírgula, porque as pessoas que eu conheço, as pessoas com as quais eu me conecto, são pessoas que me amam, e eu as amo também. E pode ser, sim, que tenha uma ou outra, que tenha uma voz um pouco maior, mais potente, que encontre lugares onde ressoem maldade e violência, podem ser que elas possam trazer essa leitura para a cidade. Mas eu estou aqui, eu também tenho voz. Eu estou aqui, eu também conheço pessoas que me amam. Na pandemia, eu tinha acabado de sair a música novela, eu fiz tava fazendo uma turnê, gente. Imagina, 12 cidades, saindo de uma cidade pra outra. Eu nunca tinha vivido isso. É van, é hotel, é café da manhã. Eu falei, uau! Eu comia pão com manteiga e café. E agora eu acordo, tem, tipo... Não sei nem o que é isso aqui de comer, mas vou comer. E vivendo um sonho, e de repente chega a pandemia. E aí... eu falei, e agora? Porque eu tinha colocado todas as minhas fichas na arte, né? E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou pagar aluguel? Como que eu vou comer? E aí, pra completar a situação, eu sou uma pessoa muito corajosa. Muito corajosa. Saí com R$200 de São Luís pra cá, achando que R$200 era alguma coisa. E a minha mãe tava numa relação que... ela já tinha vivido esse padrão de relacionamento muitas vezes, relações que envolvia violência, que desvalorização dela, de quem ela é. E eu tava vendo... e aí a pandemia veio, eu tava em São Paulo, tava morando em São Paulo, daí eu voltei. E aí eu cheguei em casa, tinha que ver a minha mãe passando pelas violências que eu via ela passando por muito tempo. E o meu coração teve uma clareza, assim, que no meio do caos da pandemia, eu cheguei pra minha mãe e falei, arrumei a minha mala, chamei ela no meu quarto e falei, estou indo embora. Aí ela, tipo, como assim, meu filho? Pra onde que você vai? E eu falei, mãe, eu amo a senhora. Eu amo muito a senhora. Mas eu não posso viver a mesma história sempre. Eu não consigo ver a senhora ser tratada assim sempre. Eu não acho que a senhora merece isso. E eu não vou aguentar estar numa casa onde eu vejo a senhora ser maltratada, sendo que a senhora trata com carinho, cuida de tudo. Então eu estou indo embora. Mas onde você vai? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu jamais vou ficar sem teto, sem comida e sem amor. E eu espero que a minha ausência faça a senhora ver que a senhora merece pessoas que olhem para a senhora e falem para a senhora que a senhora merece ser amada. Tratada com respeito, com cuidado, com carinho. E eu amo a senhora, mas eu não posso viver sempre a mesma história. Eu decido viver diferente. Peguei minha mala, fui pra casa do meu amor. Esse meu primeiro amor que veio pra cá, me recebeu lá durante uma semana.
eu recebi uma mensagem de um Nicolas, que tem tinha um hostel. E eu contei a minha história pra ele, né? Ele não tava sabendo de nada, nem eu sabia que ele tinha um hostel. E ele falou, Jesus, vem pro hostel. Vem morar no hostel. Não posso receber ninguém, são 5 quartos, uma casa enorme. Vem pra cá, fica aqui, o tempo que você precisar, até passar a pandemia. Corta pra mim numa casa gigantesca, com piscina, no alto de uma montanha, sabe? Tipo, com salão de festas, espaço, bicho, sabe? Natureza em Joinville. No centro da cidade, no Morro do Fritz Alt ali, uma casa linda. É muito legal esse Eu fui morar lá durante a pandemia. E eu falei, quesito casa, check. E agora, o que eu vou fazer pra me alimentar? Né? Aí, uma outra pessoa, Cris, do Bonde do Amor, era só fã. A gente não tinha tido ainda muita troca pessoalmente. Perguntou como é que eu tava me virando. Viu o meu movimento de sair de casa. Eu sempre compartilho a minha vida, assim. Chegou um momento da minha vida que eu falei assim, gente, não tem mais nada pra esconder mesmo. Então é isso aí, ó. Fiquem sabendo o que tá rolando aqui. É isso que tá rolando, tô vivendo isso. E aí a Cris perguntou, como você tá se virando? Daí eu falei, Cris, até agora eu tô comendo a mesma coisa que o Nicolas tá comendo e torcendo pra não acabar. E ela falou, pois todo dia 5 a gente se encontra no Mercado X. E eu vou fazer sua compra de mercado todo mês. Nossa. E foi nessa época que essas 2 pessoas joinvilenses me mostraram que eu tô em casa nessa cidade. Que eu não vou passar fome, que eu não vou passar necessidade. E que aqui existem pessoas incríveis que conseguem enxergar o que eu tenho feito e como eu tenho me proposto viver a minha vida. Sendo quem eu sou, afetiva, chorona, artista e sensível pra caramba. Mas todo artista é assim, também chorando. E eu amo dizer isso pras pessoas quando as pessoas falam mal de Joinville ou algo do tipo. Olha, você pode falar das histórias que você conhece, mas eu tenho novas histórias pra te contar. E eu acho que Joinville tá precisando contar novas histórias sobre ela, sabe? Acho que a gente precisa contar novas histórias sobre essa cidade, para que a gente possa se ver possível numa cidade que ama as pessoas, independente da sua cor, credo, orientação sexual, Tanto gênero. que tá recebendo tanta gente, né? É uma cidade que não para de receber pessoas de fora, né? Eu tenho, assim, né? É muito doido, porque eu nasci no Maranhão, eu amo São Luís do Maranhão, mas eu quero viver aqui. Olha só. Eu quero ser uma voz, eu sou uma voz que começou a fazer música autoral aqui, sabe? E essa voz saiu daqui pro Brasil e pro mundo já. Verdade. Então eu tenho esse lugar como um lugar onde eu também finquei minha raiz, sabe? E se disseram um dia pra mim que artista não vinga em Joinville, pois eu estou vingando, senhor. Jesus, a gente costuma fazer aqui uma brincadeira, aqui Ai, um meu Deus. jogo. Ai, só deixa eu falar um negócio rapidão. Eu falei no último episódio que a gente nunca se emocionou em nenhum Locast. Mas pelo jeito abriram as torneiras, Abrir né? as torneiras. No último episódio agora que a gente gravou com a Ju... Ah, eu a gente amo já- ela. A se gente já emocionou. chorou. Eu falei, gente, a gente nunca chorou no Locast. Aí agora começa a falar. Agora é contigo também. Mas vamos lá, então. Jesus, a gente tem aqui é um jogo maravilhoso. São várias Ai, cartinhas. gente, será que eu tô preparada pra isso? Vai ser fácil. Basicamente, você fala bem, fala bastante, sabe, né? Desenrolar. Então você vai com certeza se dar bem nesse jogo aqui. Basicamente é o seguinte: a gente vai espalhar aqui as cartinhas. Me ajuda aqui, Morgana. Abre ali. Jesus! Jesus. Vai lá, bota lá. E aí você vai tirando umas cartinhas ali, aí você vai ler a pergunta. Elas são perguntas bem aleatórias mesmo, tem de tudo. Perguntas mais reflexivas, perguntas mais Tem umas engraçadinhas, umas bobicinhas, assim, né? Como diz o já Joinvilense. puxou uma já. E aí você vai ler Pode e já pegar. pode responder também. Se conseguir ler, Leia né? para Não sei se nós. você vai entender a letra. Quem você achava que seria quando crescesse?
E aí? Eu achava que eu seria apresentadora de televisão. Sério? Porque eu achava. Porque eu via Xuxa e Eliana. Ó. E eu falava assim: Ai, meu Deus. eu amo elas. Eu quero A ver. Ju falou a mesma coisa, que ela queria ser a Mentira! Xuxa quando ela era criança. Mentira, Ju! Gente, eu falava, meu Deus, isso é muito legal. E, gente, dá pra cantar também, Dá pra sabe? cantar. Porque elas cantavam também, né? E brincavam. Rolava de tudo, né? Era brincadeira, E canta. canta, e uns teatrinhos, né? Eu falei, eu amo tudo, quero fazer isso. E eu realmente pensava assim, você... Quero chegar com a minha nave. Você é cantora, apresentadora de televisão. Olha. E é muito doido, né? Porque... de certa forma, isso acontece. Porque hoje eu também Sim. tenho os meus trabalhos outros, né? Olha, você que tá aí do outro lado e é artista, se falaram pra você um dia que só a arte vai dar dinheiro pra você, mentiram feio na tua cara. Porque, na verdade, Publicidade, gente. até os artistas mais conhecidos, Sim. renomados, têm seus negócios, Tem um têm seus pezinho de meia. puxadinhos ali. Claro. Então, faz os teus puxadinhos. Eu tenho os meus 2 puxadinhos. Puxadões já, né? A Rede Afeta tá há 4 anos, né? Ó, tanto faço palestra, quanto sou mestre de cerimônias em eventos organizacionais, assim, né? Que vai desde um congresso de compliance até um festival de cinema, sabe? Que legal. E eu tô nesse lugar meio de apresentação, mestre de cerimônias, né? Além disso, tem a Mostre-me, né? Que é uma agência que é para micro e médios influenciadores da área de impacto social e ambiental, onde eu ajudo a crescer nas redes sociais com consistência, coerência, alinhados aos seus valores e essa coisa que eu trouxe do design e que acabou desembocando desses dois lugares, né? A Rede Afeta hoje aí, nossa, tá assim, ó, tá fazendo a Universidade de Princeton agora, sabe? Projetos internacionais. E, enfim, mas eu juntei a música, que eu tô aí com a minha carreira, que tá indo lindamente. Aí, ó. E essa vontade de estar com o juntou. público. juntei Útil e as duas. É a agradável. nossa Xuxa. É a Xuxa da tecnologia. Vai, Jesus, mais uma. Mais uma. Vamos lá. Acampar ou hotel com ar-condicionado? E aí? Dá pra acampar com ar-condicionado? Tem aqueles portátil, né? Gente, eu amo acampar. Eu acho que toda vez que a gente se propõe a viver uma vida fora do modelo colonizado, né? Que é ter tudo ali na mão, a gente percebe que é possível. E isso também nos reconecta com coisas essenciais, né? Como a questão da natureza em si, né? Que a gente se vê, a gente se olha como se nós não fôssemos natureza, né? Nós somos uma manifestação mastigada, digerida e transformada em CUT, né? Da natureza, né? Nós comemos a natureza, nós respiramos a natureza, nós somos ela, né? Então, eu acho que toda vez que eu acampo, eu tenho essa retomada, assim, de tipo, ei, garota, acorda que você não é um prédio, você não é um sistema de computador, você não é uma rede social, você é bicho, como qualquer outro bicho. Só que Bicho humano. solto. É isso aí, bicho solto. Mas Muito o- bem, vai lá. Ser pego cantando alto ou dançando sozinho. Geralmente vocês vão pegar fazendo as Os duas dois. Duas coisas, eu ia falar com Tá? Eu nem vou nem... Não tem mais nem uma. problema, vai. Enviar um áudio de 2 minutos e escrever textão. Putz. Quando o assunto é cabeçudo, eu prefiro enviar o áudio, porque o texto, muitas vezes, ele tem um pouco de dificuldade de mostrar o tom. Tá? Tu e a Ju tão assim, ó. É! Mas eu acho que todo mundo tem essa sensação, né? Porque às vezes tu escreve e, pô, tu tá escrevendo como tu fala, mas a pessoa não tá entendendo como Gente, tu fala, eu né? entrei numa treta grande com um dos meus amores a semana passada, assim. Que eu escrevi no texto achando que eu tava abafando, sendo super afetiva, amorosa. Quando eu vi, eu tava me xingando, sabe? A pessoa entendeu totalmente eu não tava errado. me xingando, não, mas, chegou no outro lugar, não entendeu. Cara, eu falei, eu vou ler o texto aqui, ó. O mesmo texto, só que com a minha voz. Então, eu acho que enviar áudio pra algumas situações, textões pra outras. Trabalho é mais textão, né? Sim. Acho que daí deixa garantido isso. Finaliza aí, Nicole. Vai lá. Vamos lá. Pra gente fechar, né? Aí vai cair o praia ou campo, tipo... Ah, É, não, vai então outra, pega vai outra, vai pega outra. Tá na mesma vibe ali. né? Ai.
Tô amando! Instagram ou TikTok? E aí? Ai, aí. Eu tô no Instagram, gente. Eu tentei ser a tia do TikTok, mas eu ainda não consegui. Não me adaptei a esse algoritmo. A minha vida ficou ali no Instagram. Eu comecei primeiro mostrando minha vida no Snapchat, né? E aí no Snapchat eu criei um público gigante. E depois eu falei, Instagram. Aí chegou o Stories no Instagram e eu migrei. Desde lá eu tô lá. Agora fez 10 anos, 10 anos mais ou menos que eu tô no Instagram. E eu completei recentemente 25 mil pessoas. Ou seja, você que tá aí, vai lá, vamos pro 30 comigo? É isso aí. E vamos pro 100 mil comigo? E eu sinto que é um lugar mais nativo pra mim, assim, né? Eu cresci ali, quando eu cheguei não tinha nem stories. Eu sinto que eu também tenho essa dificuldade com o TikTok, sabia? É um rolê que eu olho, assim, eu tento usar e não vai pra mim. E a eu galera gosto do Insta. quer colocar a gente lá também, né? Porque... Mas é que a nova geração, uma boa parte tá lá, né? Isso que pega. Eu tô lá. Não com muita assiduidade. Tá tentando, né? A gente tá tentando, né? Então. Tô lá, só não uso. Exatamente. Tá lá. Jesus Luma, gente. Que papo maravilhoso. Que louco, né? Não, passou rápido, tá? Meu Deus. É que já passou estourou rápido. É que Jesus começa a falar e a gente fica, tipo, vidrado, assim, porque, né? Ela vai desenvolvendo eu não conseguia toda nem. Eu nem queria passar ali. Eu falei, não, deixa eu falar. Então a gente tinha até um outro quadro que a gente costuma fazer, mas aí você foi falando, eu falei, vamos deixar. Deixa Jesus falar. Qual que era o quadro? Deixa o bicho É o batidão, que daí a gente fala uma palavra e você bate com outra. Tipo, bate vai e volta, bate bola. Bate bola. Legal. Exatamente. Tem que chamar de novo, Vai cara. ter que vir de novo. Mas antes de mais nada, Jesus, a gente quer primeiro te agradecer demais pela tua disposição. Cheguei pro Jesus ali no final de semana e falei assim, vamos. Os 45 e ela segundos falou, tempo. vamos. E pronto, estamos aqui e foi muito legal. Espero que você tenha se divertido, tenha gostado também desse papo. Me diverti bastante. Me emocionei. Exato, e a gente adorou isso tudo. Então, pra finalizar, Jesus, a gente sempre pede pros nossos convidados mandarem um recado pra galera, pra seguir você, ou qualquer coisa que você queira deixar. Mensagem também que queira para as deixar. pessoas. Fica à vontade, câmera. Meu cabelo tá Vai, bonito. apresentadora! Tá lindo. E aí, gente, vamos misturar da Xuxa e Eliana aqui rapidinho. Bem, o que eu gostaria de falar pra todo mundo que tá assistindo a gente é que você jamais deixe de abraçar a sua essência. Porque vai ter gente no mundo que vai dizer que a sua essência não está nos conformes. Que vai dizer que você vai precisar mudar da sua essência por algum motivo. Mas a verdade é que a sua essência é a coisa mais poderosa que nasceu com você. E que quando você abraça e aceita ela, você entende o que você veio fazer nesse mundo. Então, independente do que digam, independente de como façam você se sentir, tenho certeza que a tua essência tem a capacidade de transformar isso em coisas boas para o mundo. Então, olha a tua essência, abraça a tua essência e não deixa que ninguém te afaste dela. Porque no final das contas, nosso corpite lindo, maravilhoso, vai se dissolver e virar pó. E o que fica é aquilo que a gente viveu aqui, as histórias que a gente deixou e as sensações e sentimentos que a gente viveu com quem a gente ama. Olha! Jesus Luma! Maravilhosa! E me sigam nas redes sociais. Isso! Como Já é que é fala a lá? tua rede social. Jesus Luma com 2 M's. M's de Maranhão, M's de mulher. Em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer e YouTube. Em qualquer uma delas você vai me encontrar lá. Dessa forma. E ó, vamos deixar aqui com você também um presente da Milli Beer, nossos novos parceiros aqui, tá bom? Se quiser já dar uma olhadinha aí, é uma Mirante Beer, né? Que é uma das novidades da Milli Beer, aí essa nova marca que está chegando. Gostou? Com ponto turístico. Bem de jangelense, exatamente, pra valorizar a nossa cidade, né? O nome Mirante também vem em homenagem Alô, ao meus Mirante. amigos, cola lá em casa que tem uma cerveja pra compartilhar. Sensacional. Gente, era isso então, ó. É isso. Siga aí, @JesusLuma em todas as redes sociais. Siga também Morgana. Morgana com H depois do G. E antes de continuar, eu queria agradecer, né? O Sérgio já agradeceu, mas eu queria agradecer, que né, eu não tinha esse contato pessoal ainda contigo, né? Apesar de ver em eventos e tudo mais. Mas gostei demais da nossa conversa, foi muito agradável. Adorei a tua força, a tua garra em
inclusive a tua sensibilidade, que é sensacional. Então, parabéns. E muito sucesso pra ti aí, viu? Ai, pra nós. Vamos se amar, gente! Fechado, é isso, Morgana? Fechado, gente. E claro, vai lá, já comenta aí nos comentários o que vocês acharam, quem mais que vocês querem. Comenta nos comentários. Comenta nos comentários. Nossa senhora, ficou Dá perfeito. like no- Tipo, subir no pra like. cima, assim. Isso aí. Mas é isso, galera. Muito obrigada pela companhia de vocês. Aquele beijo, aquele abraço. Tchau.